Bem-vindos ao Debate. Olha, hoje a gente vai olhar bem para o norte, para a Groenlândia, a maior ilha do mundo que, sei lá, até pouco tempo atrás era vista mais como uma imensidão de gelo e que de repente virou centro de uma disputa global. Estados Unidos, China, Rússia, parece que todo mundo está de olho lá e o futuro da região está totalmente em jogo. Exato. E a grande questão que o nosso material levanta, que eu acho que a gente vai discutir aqui, é o que realmente está por trás dessa briga toda. É uma corrida, assim, desesperada por recursos minerais que são essenciais para a tecnologia do futuro? Ou estamos vendo, na verdade, uma disputa por domínio geopolítico pelo controle de novas rotas estratégicas que o degelo está abrindo lá no Ártico? Para mim, a resposta é clara. A gente só consegue entender o que está acontecendo na Groenlândia se olharmos para o mapa. É como se fosse um porta-aviões gigante e insubmersível plantado no topo do mundo. Eu vou defender aqui que a principal motivação é sim o controle geopolítico e militar. Os minérios são um bônus, claro, mas a localização é o prêmio principal. E eu vou argumentar o exato oposto. Para mim, essa movimentação geopolítica toda é, na verdade, só fumaça. O fogo, o que realmente move as peças nesse tabuleiro, é a necessidade crítica por minerais de terras raras. A geopolítica, no fundo, é a consequência, não a causa. Exatamente entre os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia e a Europa. Com o gelo derretendo, estão se abrindo novas passagens marítimas. Quem controlar essas rotas, que encurtam drasticamente a distância entre a Ásia e a Europa, vai controlar uma parte vital do futuro do comércio mundial. E como o nosso material bem aponta, a preocupação é que, onde passa o navio comercial, passa um submarino. O interesse americano, que ressurgiu com força total com o Trump querendo comprar a ilha, não foi por acaso. Foi uma reação direta ao avanço da China e da Rússia, que já estavam lá, sabe, investindo em portos, aeroportos, projetos de mineração. É um movimento clássico para conter rivais numa área que se tornou estratégica. Certo, mas aí eu te pergunto, por que agora? Por que esse interesse todo explodiu nos últimos anos? A localização da Groenlândia não mudou. O que realmente mudou para a Casa Branca, de repente, se importar tanto? Foi a presença de submarinos ou foi a quase assinatura de contratos de mineração com empresas chinesas? Para mim, a tensão geopolítica é um sintoma bem barulhento, mas a doença de fundo é econômica. O gatilho principal é a necessidade desesperada por minerais de terras raras. E quando a gente fala de terras raras, estamos falando daqueles 17 elementos na tabela periódica que são a base de tudo, desde o seu smartphone e carros elétricos até mísseis guiados e caças F-35. Mas investimentos chineses acontecem no mundo todo. Por que este investimento específico na Groenlândia provocou uma reação de segurança nacional tão intensa, a ponto de o presidente americano falar em comprar o território? Não foi uma reação a um balanço comercial, foi uma reação à percepção de que uma potência rival estava estabelecendo uma base de influência estratégica no hemisfério ocidental. A resposta da Dinamarca, que é a dona do território, e da Europa foi acionar a OTAN, foi enviar tropas. A discussão não foi sobre cotas de mineração, foi sobre soberania e segurança. Olha, eu não compro esse argumento de que a mineração é secundária. O que despertou o alarme em Washington, segundo a fonte, foi especificamente o avanço chinês nas minas. Pensa bem, o material diz que a Groenlândia tem depósitos de mais de 2/3 dos 50 minerais que os Estados Unidos consideram cruciais. Isso não é um detalhe, isso é o ponto central. Vamos pegar um exemplo concreto, o neodímio, usado para fazer os ímãs superpotentes que são essenciais em turbinas eólicas e veículos elétricos. Ou o térbio, fundamental para sistemas de defesa. Hoje, a China não só minera a maior parte disso, como controla mais de 85% do processamento e refino. Permitir que a China também controle as reservas gigantescas da Groenlândia seria entregar a chave do futuro tecnológico e industrial do Ocidente. A lógica em Washington é brutalmente simples. Acabou o minério, acabou a inteligência artificial. É uma questão de sobrevivência econômica, que, claro, tem implicações de segurança. Você tem razão que a questão dos minérios é crítica, isso é inegável. Mas eu vejo essa dependência como mais uma arma no arsenal da geopolítica. A China usa seu controle sobre as terras raras como uma alavanca de poder, assim como a Rússia usa o gás.
Os Estados Unidos não estão preocupados apenas com a fábrica da Tesla. Estão preocupados com a capacidade da China de, num conflito, desligar a produção de material de defesa americano. Isso transforma uma questão de cadeia de suprimentos numa vulnerabilidade de segurança nacional de primeira ordem. A disputa pelos recursos é o campo de batalha, mas a guerra é pelo poder e influência global. Mas aí você está concordando comigo. A base de tudo é a disputa econômica pelos recursos. O aparato militar entra em cena para proteger esses interesses econômicos que são vitais. Vamos falar das rotas marítimas, por exemplo. Você as enquadra como um ativo militar, um ponto de estrangulamento. Eu vejo primeiro como uma revolução logística. A gente está falando de encurtar a viagem da China para a Europa em semanas. Isso significa uma redução de custos brutal, uma otimização massiva do comércio global. Quem controlar o hub da Groenlândia terá uma influência desproporcional sobre as cadeias de abastecimento do planeta. O poder militar é a ferramenta para garantir que os seus navios passem e talvez os dos seus rivais não. O submarino segue o navio de carga porque o que está dentro do navio de carga é o que realmente importa. É um ponto interessante, mas eu inverto a lógica. A vantagem econômica é tão gigantesca que se torna por si só uma questão de segurança nacional. Não é apenas sobre economizar combustível, é sobre a capacidade de redesenhar o mapa do comércio mundial. E uma potência como os Estados Unidos não pode permitir que um rival, como a China ou a Rússia, tenha o poder de abrir ou fechar essa torneira. A preocupação real não é com a eficiência da Maersk, é com a possibilidade de submarinos nucleares russos e chineses patrulhando essas águas com uma facilidade sem precedentes, bem na porta de entrada dos Estados Unidos. O valor estratégico de ter uma base ali para monitorar e controlar esse tráfego transcende largamente o benefício econômico dos fretes mais baratos. Mas mesmo essa dinâmica local nos leva de volta à economia. Vamos olhar para a própria Groenlândia. Há um forte movimento pela independência total da Dinamarca. E qual é o único caminho para essa independência se tornar viável? A exploração dos seus vastos recursos minerais e talvez de petróleo e gás. Hoje a Groenlândia depende de um subsídio anual de mais de 500 milhões de dólares de Copenhague. A única forma de cortar esse cordão umbilical é gerando a própria riqueza. E é por isso que eles estavam abertos ao investimento chinês. Para eles não era uma questão de geopolítica, era uma questão de sobrevivência e de soberania. A política local, a nacional e a internacional giram todas em torno da mesma pergunta: quem vai controlar e se beneficiar da riqueza mineral da ilha? E essa busca por independência econômica é exatamente o que a torna vulnerável e, por consequência, um problema geopolítico. Você colocou o dedo na ferida. Potências como a China e a Rússia exploram esse desejo de autonomia para ganhar uma posição estratégica. Elas chegam com malas de dinheiro, oferecendo construir portos, aeroportos, financiar minas, em troca de influência. Isso transforma uma questão econômica local numa crise de segurança global. A resposta da Dinamarca prova isso. Quando a coisa esquentou, o que a primeira-ministra dinamarquesa e o primeiro-ministro da Groenlândia fizeram? Foram juntos à OTAN pedir mais segurança. Eles não pediram acordos comerciais ou subsídios para competir com a China. Eles pediram proteção militar. A ameaça percebida não era comercial, era de soberania. Isso, para mim, deixa claro que a questão fundamental é geopolítica. Eu concordo que a resposta final foi enquadrada em termos de segurança, mas foi uma reação a uma investida econômica. É como um corpo que desenvolve febre para combater uma infecção. A febre é a resposta militar, a geopolítica. Mas a infecção, a causa raiz, foi a penetração econômica da China numa área que os Estados Unidos consideram vital para o seu futuro industrial. Se não houvesse depósitos de neodímio, gadolínio e urânio sobre aquele gelo, a Groenlândia continuaria sendo uma nota de rodapé geopolítica, por mais estratégica que fosse sua localização. O valor da localização só foi ativado pelo valor dos recursos que estão lá. Sem o tesouro, o mapa não vale nada. Eu discordo. O mapa sempre valeu.
A base aérea de Thule, dos americanos, está lá desde a Guerra Fria, exatamente por causa da localização. O que mudou não foi a descoberta dos minérios, que já eram conhecidos, mas o degelo que abriu o Ártico como um novo oceano navegável e um novo teatro de operações para as grandes potências. A China se declarou uma potência próxima ao Ártico, uma jogada geográfica ousada, e começou a construir sua frota de quebra-gelos. A Rússia está reativando bases militares da era soviética ao longo da sua costa ártica. Esse é o contexto. A disputa pelos minérios da Groenlândia é um episódio dentro dessa disputa muito maior pelo controle da nova fronteira norte do planeta. Mas essa disputa maior também é movida por recursos. A Rússia está de olho nas vastas reservas de petróleo e gás sob o Ártico. A China quer as rotas comerciais mais curtas e o acesso aos recursos, incluindo a pesca. É sempre economia. A gente veste a disputa com a roupa da geopolítica, da segurança nacional, da soberania, mas por baixo de tudo, o que temos é uma competição por recursos finitos que vão determinar quem serão as potências dominantes do século XXI. A Groenlândia é talvez o exemplo mais claro disso, onde o futuro da tecnologia verde e da inteligência artificial está literalmente congelado sobre o gelo, esperando quem vai chegar lá primeiro. Resumindo a minha posição, o que a gente vê na Groenlândia é um exemplo clássico, quase de livro didático, da política de grandes potências. A posição estratégica da ilha, o controle iminente das novas passagens marítimas e o posicionamento militar para conter adversários. Essas são as forças dominantes em jogo. Os recursos minerais são, sem dúvida, um prêmio valiosíssimo nessa competição, mas o jogo principal é sobre domínio geopolítico, sobre quem vai escrever as regras na última fronteira do mundo, o Ártico. E, para fechar o meu ponto de vista, embora essa manobra geopolítica seja inegável e aconteça à luz do dia, ela é, na sua essência, uma consequência de uma competição econômica mais fundamental e até existencial. A nossa era é definida por uma corrida tecnológica que depende de uma cadeia de fornecimento de minerais de terras raras. A Groenlândia se tornou a nova fronteira para esses recursos críticos. A nação que garantir o acesso a esses minerais garante seu futuro tecnológico, sua transição energética e, em última análise, sua economia. O aparato militar e as alianças estratégicas servem, no fim das contas, para proteger esses interesses econômicos vitais. Fica claro que os fatores econômicos e estratégicos estão tão entrelaçados que é difícil dizer onde um termina e o outro começa. A análise do material nos mostra uma situação extremamente complexa, em que a necessidade de recursos claramente alimenta e intensifica as tensões geopolíticas. E, por outro lado, essas mesmas tensões geopolíticas moldam a forma como a corrida pelos recursos acontece, definindo quem pode ser parceiro e quem é visto como ameaça. Compreender essa interação de mão dupla é crucial não só para entender o futuro da Groenlândia, mas para decifrar a reconfiguração do equilíbrio de poder global que está acontecendo bem diante dos nossos olhos.